Bom dia, meus queridos alunos do 7º ano, professora Daniele, professora de vocês. Hoje nossa aula será a diversidade das plantas, tá? Me acompanhem pelo livro de vocês na página 21, tá? Na página 21 do livro de vocês, me acompanhem. Vou virar o celular algumas vezes aqui pro meu computador, que é para mim poder explicar um pouco do esquema que tem no livro de vocês. No livro de vocês têm cerca de 4 ou 5 esquemas, tá? De como acontece essa reprodução das plantas, tá? Aí vocês me acompanhem pelo livro de vocês. Peguem um livro para assistir essa aula, assim fica melhor para você entender, tá? Vamos lá. Por que essa importância que as plantas têm? Você sabe me dizer qual a importância que as plantas têm para nosso viver, né? Ficaria bem difícil para a gente sobreviver e viver aqui sem elas. Quando você pegar o seu livro, na primeira página, na 21, você vai ter 5 imagens de diversas plantas, né? Onde elas vêm para te abrir a mente, para você ver a importância que essas plantas têm para nós, né? Nós, seres vivos, nós também, seres humanos, tá? Né? A sobrevivência da humanidade, assim como milhões, né, de espécies, ficaria bem difícil, né? Sem as plantas, né? Porque elas desempenham, direta ou indiretamente, elas desempenham um papel muito importante, né? E assim também vocês vão conhecer o processo, assim, em outros capítulos também, e vocês também no 6º ano já viram como acontece a fotossíntese, né? Então você sabe que o quão importante as plantas são para nós, tá? Vou virar meu celular aqui para a tela do computador para vocês me acompanhar, tá? Acompanhem pelo livro de vocês na página 21, 22 e assim eu vou falando das páginas, vocês vão me acompanhando, tá ok? Parte dessa maior parte, né? As fotos que tem na página 22, elas vêm mostrando, né, os principais grupos de vegetais que vamos estudar hoje, tá? Vamos estudar hoje as briófitas, tá? As pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, tá? As briófitas, eu vou já mudar o slide para vocês verem melhor como funciona a reprodução, né? São aquelas plantas que vivem em ambiente terrestre, mais conhecida como musgos. No livro de vocês tem esse esquema, tá? No livro de vocês tem esse esquema aí. E os musgos, eles são plantas, né, pequenas, de pequeno porte, que vivem em locais úmidos. O tamanho dela varia, ó, de 2 centímetros. Aqui, na representação que vocês têm, aqui, ó, mostra o tamanho da variação do musgo. Aqui você tem um musgo feminino, aqui um musgo masculino, tá? Já a gente vai ver as características que os definem, tá? Eles não têm, né, são conhecidos por não terem raízes verdadeiras, né? Nem vasos condutores, né? O transporte dela é muito lento, né? E se faz de célula por célula, né? Sendo que o maior fator e o limite de seu crescimento é esse aqui, tá? Aí vocês têm uma imagem bem grande de uns musgos, né? Que formam aquele tapete aveludado em alguns solos, né? A gente vê aquele solo aveludado, aquele tapete aveludado, os musgos, né? Vocês já viram o tamanhozinho de 2 centímetros, quão pequenos são, né? Deixa eu botar aqui o telefone. Assim. Você pega a imagem toda. Me desculpe essa. Um pouco ruim assim. Tá. Como que esses musgos se reproduzem, né? Na página 23 de vocês vão ter esse esquema, esse mesmo esquema que eu tô mostrando para vocês. Na página 23 do livro de vocês tem,
né? São essas pequenas plantas verdes, né, formadas, tá? Que podem ser feminina ou masculina, é isso? E o que as diferencia, né? As diferenças entre elas são microscópicas, tá? Mas uma produz células reprodutoras feminina, outra produz células reprodutoras masculina, tá? Quando chove, os pingos da água podem espirrar, ó, esses musgo masculino para o musgo feminino. Aqui nesse esquema de vocês verificam que são a planta feminina, tá? Aqui tá mostrando o processo depois da fecundação, ó. Quando a água ela vai germina gametas masculinos, aqui ó, aqui tá mostrando ampliado a cabecinha do gameta masculino. Ampliado, ele vai e germina no gameta feminino. Aí houve a fecundação, tá? Aí quando houve a fecundação é que se vai criar o zigoto. Tá aqui o nomezinho. No esquema de vocês vão ter essa imagem, que é depois da fecundação. Lembrando, os musgos eles precisam de água para que haja isso, né? Viram? As gotículas da chuva, de água, ajudam muito para que aconteça essa fecundação, tá? Esse zigoto aqui vai se tornando o embrião, né? Que passa a se desenvolver, né? Passa a se desenvolver nessa planta feminina, né? E formando o quê? Aqui já a planta feminina, formando essa haste, ó. Essa haste aqui, essa parte longa, levantada aqui, ó. Isso, com uma cápsula na ponta. Com uma cápsula na ponta dela, tá? Vocês estão vendo essa cápsulazinha aqui na ponta? Que essa cápsula na ponta, depois de amadurecer, essa cápsula produz esporos, tá? Que aqui a cápsula, ela vai, amadurece, é solto, né? Essa cobertura da cápsula se solta. Você viu aqui? Ela vai amadurecendo. Isso é a fase de amadurecimento da cápsula. Essa fase aqui que vocês têm em cima é a fase de amadurecimento da cápsula. Que a cápsula solta a cobertura da cápsula, assim a tampinha também se solta, que assim vai ter os esporos que serão lançados ou caídos, né, sobre o solo. Dependendo do solo, né, esses musgos, e tem que ter um solo que esteja em condições adequadas para que esses musgos, né, esses esporos caídos aqui, se forme, né, novos musgos masculino ou feminino, tá? E assim continua o processo. Dependendo do solo, ele será formado novos musgos masculino ou feminino, tá? Deu para você ver por esse esquema, tá? Tem no livro de vocês todo esse esquema. Eu tô aqui, coloquei aqui no computador para melhor explicar, vocês se identificar basicamente, ou seja, é um ciclo, né? A representação é essa, o ciclo de reprodução desses músculos, tá? Isso foram as briófitas, não é isso? Agora vamos conhecer na página 24 de vocês, do livro de vocês, vocês vão conhecer as pteridófitas, tá? Que são plantas abundantes, principalmente em áreas tropicais, né? Como o Brasil. Exemplos das pteridófitas, a gente tem um exemplo, a gente tem no livro de vocês, eu vou lhe explicar como acontece a reprodução, a samambaia, tá? As pteridófitas, elas crescem geralmente em ambiente úmido, né? Pois mesmo vivendo na terra firme ou sobre galhos de árvore, né? Ela necessita de água para a sua reprodução, assim como os musgos, né? Vamos lá. A samambaia, a diferença dela para os musgos é porque ela possui raiz, caule e folha, tá? Chamadas, né?
também como os vasos condutores de seiva, tá? Nesse esquema tem no livro de vocês também, na página 24, tá? Vamos ver como que acontece essa reprodução. Ela também obedece um ciclo, né, de reprodução. Assim como os musgos, ela recebe um ciclo e ela tem o seu ciclo de reprodução, tá? E ela também necessita de água, assim como as briófitas necessitam de água, as pteridófitas também necessitam de água para a sua reprodução, tá? Lembrando, a samambaia, ela possui essa raiz, ela possui raiz longa, tá? E as suas folhas também longas, tá? Vocês já devem ter visto uma samambaia. Se ainda não viu uma samambaia, tem uma imagem aí no livro de vocês também de uma planta samambaia. Você vai ver que a folha dela é bem longa, né? E cada folha é dividida em folíolos, tá? Que é uma palavra em latim que significa pequena folha. Mas se ela tem a folha longa, é essa outra pequena folha aqui, ó. Folíolos. Ó, folíolos. Aqui ele ampliou a imagem. Tem no livro de vocês a imagem ampliada. Esse aqui são os folíolos, ó. Essas pequenas estruturas, tá? Algum desses folíolos possui uma face vertical, né? Chamado de soros. Por isso que aqui tá soros na face vertical dos folíolos, tá? Entendeu? Dentro dos quais, né, são produzidos milhares de esporos, tá? Agora vamos ver como funciona esse ciclo, tá? Aqui a imagem foi ampliada de um pedacinho desse só, um pedacinho pequeno, foi ampliada para você ver como são esses soros, né? E são esses folíolos, que é das folhas, tá? Vamos lá. Essa imagem desse soro, um pedacinho dela foi ampliado, e aqui você tem a ampliação dela. Aqui tem um folíolo cortado e os esporângios, que são os esporos, tá? Viu? É igual a cápsula do musgo. Ele acabou te mostrando e te dizendo que ele é bem parecido com a cápsula do musgo, né? O que tem dentro dessa cápsula? Ó, um esporângio cheio de esporos dentro, tá? Que desenvolvendo, tá? Olha o desenvolvimento dele. Os esporos germinando, ok? Esses esporos são lançados, né, até atingir um ambiente adequado para se desenvolver, tá? Desse desenvolvimento não vai surgir uma nova samambaia, tá? Não vai surgir novas samambaias, mas pequenas plantas verdes de aproximadamente 1 centímetro. Desse processozinho aqui, quando os esporos são jogados, vai surgir uma pequena planta verde, né? De 1 centímetro, com um formato que lembra um coração, que é esse aqui, ó. Desse processo aqui, da folhinha, ela vai originar o quê? Esse prótalo, que é chamado de prótalo, esse desenho dessa plantinha aqui, bem pequenininha, chamada de prótalo, tá? Em cada prótalo, há estruturas que produzem células reprodutoras masculinas, vocês estão vendo o órgão masculino, tá? E estrutura também que reproduz, tá? Reprodutoras femininas. Aqui você vê o órgão feminino logo em cima da plantinha e o órgão masculino logo embaixo, tá? Aí quando chove, as células masculinas que possuem flagelos são essas perninhas aqui, tá? Esses aqui são os flagelos. Como nos musgos, nadam até os femininos, né? Aqui ampliando os flagelos, ó. Aqui se o órgão masculino foi ampliado, aqui é ele, tá? Ele foi ampliado aqui o órgão masculino. Quando há a presença de chuva, de coisa, ó, ele vai nadando até alcançar aqui, ó,
É como se estivesse ampliando essa parte de dentro. Vai nadando até atingir o gameta feminino, tá? Nesse processo aqui, né, ele nada e fecunda, aí vem a fecundação. Foi fecundado, tem a fecundação. Aqui é uma ampliação da imagem do órgão feminino. Depois de fecundada, já tem o embrião lá dentro, tá? Da fecundação é que surge um novo ovo ou zigoto que, ao crescer, vai formar uma samambaia. Ó, aqui é essa imagem ampliada depois de fecundada, tá? Ou seja, esse processo vem, que tem todo esse processo aqui de cima, vai dar origem ao protalo. O protalo, ele vem com o órgão masculino aqui embaixo e o órgão feminino, que depois de uma chuva, água, clima, os masculinos vão e fecundam o feminino. Aí gera esse outro processo aqui que vocês acabaram de ver, até gerar uma samambaia. Aí sim ela se tornou uma samambaia jovem, tá? Crescendo. Aí você tem essa parte da samambaia já crescendo e se tornando de novo uma folha grande, e assim é gerado o ciclo da reprodução da samambaia, tá? Samambaia fazem parte das pteridófitas, ok? Vamos lá agora para gimnospermas, tá? As gimnospermas, elas são como as angiospermas, são plantas mais complexas, né? Possuem raiz, caule, folha, semente e órgãos reprodutor bem desenvolvidos, tá? Os pinheiros é um exemplo, né, da gimnosperma. Tem também outros exemplos aí no livro de vocês. Tem a imagem de 3 exemplos, tá, de gimnosperma. Vocês vão ver no livro de vocês, na página 25 do livro de vocês, tem outros exemplos da gimnosperma. E a gente vem para a reprodução da gimnosperma. Na reprodução da gimnosperma, aqui vocês vão ver, tá? Aqui mostrando, ó, o estróbilo masculino, tá? O estróbilo masculino produz grande quantidade de estrutura denominada grão de pólen, tá? Que são minúsculos grãos, tá? Aqui tem esses minúsculos grãos, né? Eles apresentam no seu interior células reprodutoras masculinas, ok? Que são levadas pelo vento até os estróbilos femininos. Ele vai ser levado até os estróbilos femininos, entendeu? Pelo vento, dos quais as células reprodutoras femininas estão dentro dessa estrutura aqui. O vento leva, né, os grãos de pólen para cá, para dentro da feminina, aqui, para o estróbilo feminino. Entendeu? Quando ele entra aqui, aí ele começa a ser polinizado, tá? Quando ele entra aqui, ó, o estróbilo feminino, depois de liberar as sementes, olha como ele fica. Aí vai gerando algumas folhas, tá? E dentro desse vai tendo desenvolvimento do embrião, tá? Essa fecundação da gimnosperma, ela não tem a necessidade ela não precisa de água, né? Como eu acabei de falar, o vento pode levar os grãos de pólen masculino para dentro do estróbilo feminino e assim germinar. E assim vai tendo o desenvolvimento dele, tá? O zigoto, assim que formado, ele fica envoltório num tecido nutritivo, né? E esse conjunto é denominado semente. Portanto, a semente se desenvolve no óvulo fecundado do pinheiro, esse aqui no exemplo do pinheiro, né? E essa semente é denominada pinhão, do qual
comemos e a reserva alimentar do embrião. Aí aqui, ó, esse processo, a semente já germinada, né? A gente lembra, né, que germinar começa a se desenvolver, né, a desabrochar, ele começa até se tornar um pinheiro jovem e assim tornar um pinheiro adulto, tá? Essa imagem aqui, ó, ela foi trazida para cá, para baixo, para você ver a representação do peão antes e depois de germinar, tá? Depois dela desabrochar. Aqui é antes e aqui é depois, quando ela já está germinando, ok? Depois da gimnosperma, aqui o pinhão e esse exemplo da gimnosperma, a gente vai para as angiospermas, tá? No livro de vocês, na página 27, a gente vamos para angiospermas. Atualmente as angiospermas, ela domina, né, o ambiente terrestre, né? Possui raiz, caule. Deixa eu mudar o slide aqui. Esse aqui de cima já faz parte da angiospermas, né? Possui raiz, caule, folha, produz também flor, fruto, semente, né? Os frutos são exclusivos da angiospermas, ou seja, quem dá frutos, angiospermas. Entre elas podemos citar a laranjeira, o trigo, o arroz, o milho, o feijão, a batata, o abacate, o tomateiro, a soja, a mangueira, o café, né? E os frutos protegem a semente, né? E também ajuda, né, naquele efeito de espalhar mais ainda os frutos. Os grupos da angiosperma, ela compreende 2 tipos. Aí no gráfico de vocês, na página 28, esse aqui está na 28 do livro de vocês, você vai ver a diferença da angiosperma, tá? Uma importante diferença entre elas é esse aqui, ó, monocotiledônia e dicotiledônia. Monocoti por quê? Porque ele tem somente um único cotiledônio, tá? E o que é esse cotiledônio? Essa cavidade em forma de concha, tá? Essa é uma importante diferença que está na semente dela, né? Essa é uma importante diferença do monocotiledônio e o dicotiledônio, é que você vê, só tem um único, já nesse tem 2. Porque tem 2 cotiledônio. Ó, isso aqui é uma semente de feijão, tá? Aqui é a representação de uma semente de milho, ok? Nesse gráfico abaixo é só para comparar o que a briófita tem, o que a pteridófita tem, o que a gimnosperma tem, o que a angiosperma tem. Essas angiospermas, e para a gente trabalhar angiospermas, ela é muito mais complexas, né? A gente vai estar trabalhando ela nos próximos capítulos, tá? As angiospermas. De início, eu só falei mesmo um pouco da diferença entre uma e a outra angiosperma, tá? Nos próximos capítulos a gente irá trabalhar nos próximos capítulos do livro de vocês, a gente irá continuar a trabalhar sobre angiosperma, tá? No livro de vocês têm uma atividade na página 30, tá? Que ela, da 30 e a 31, tem atividade. E vocês façam essa atividade na página 30 e 31, tá ok? Tem as questões de 1 a 6. Eu espero ter ajudado vocês. Peguem o livro de vocês para acompanhar essa aula, tá? Assim você vai conseguir entender melhor. Qualquer coisa me procure no PV, tá bom? Qualquer dúvida, mande mensagem, mande áudio no meu PV, seguindo os horários já pré-estabelecidos entre a gente, tá? Um beijo, um abraço, até a próxima aula, tá ok?